dia. Quero inicialmente agradecer à BMS o convite, cumprimentar os membros da mesa, professor Celso, professora Sônia, professor Rui, e todos que estão participando dessa manhã, num tema, me parece, extremamente oportuno, relevante, que é discutir a política de pós-graduação, estrito senso, nas modalidades presencial e à distância. Felizmente, eu não me atrevi a trazer dados, porque eu tinha quase que certeza que a professora Sônia traria com muita propriedade esses dados atualizados, que, sendo diretora de avaliação da CAPES, muito atuante, nós sabemos o quanto, desde o início da sua gestão, a CAPES vem aprimorando todo esse sistema de avaliação. Eu não me atrevi a buscar dados tão fortes e atuais. Eu preferi fazer uma fala muito mais sobre a política de pós-graduação, onde nós vamos, e acho que não combinamos, mas as apresentações elas não se chocam nesse momento. A política de pós-graduação, eu achei interessante recortar esse tema pela importância da participação da educação superior particular na formulação, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Pós-Graduação. Porque é no Plano Nacional de Pós-Graduação que nós vamos encontrar a política, não só de avaliação, mas a grande política de pós-graduação, pesquisa e inovação para o país. Não é? Evidentemente que a avaliação chama muito, né? A avaliação acaba sendo aquele objeto primeiro quando se fala de política, porque o sistema de avaliação é aquele que permite a entrada ou a permanência no sistema. Mas a política não é exclusivamente, somente a avaliação. Então, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva, que hoje nós estamos no 6º Plano Nacional de Pós-Graduação. 6º. Não é? E esses planos, os 6, eles são protagonistas de importantes etapas da história da pós-graduação brasileira, que é um patrimônio nosso, né, do Brasil, a pós-graduação. Independente de nós atuarmos ou não na educação superior, é um patrimônio nacional com reconhecimento internacional. É inegável a qualidade do trabalho que é desenvolvido na CAPES relacionado à pós-graduação, à pesquisa, à inovação, à ciência e tecnologia. E aí, para fins assim, de ilustração, eu apresento os planos, os 5 planos anteriores a este que nós temos até 2020. O primeiro foi em 1975. Isso mostra o quanto a CAPES atua de forma diferenciada da graduação. Claro, somos docentes, atuamos na graduação e atuamos no estrito senso, e podemos e devemos fazer essa comparação. Não é melhor nem pior, mas a maneira, o diferencial de atuação. Desde o momento da CAPES, já surge com um plano nacional de pós-graduação, com metas, objetivos, e nós vamos ver que, dos 5 planos anteriores, o único que não foi promulgado, que não foi oficializado pelo Ministério da Educação, foi o 4º plano, né? Mas os demais tiveram todo o apoio do MEC e amplamente debatido e implementado. Para cada plano desse, há uma comissão que o acompanha e estabelece relatórios parciais e global que demonstram o alcance das metas e dos objetivos. Fica interessante mostrar a ênfase de cada plano. Cada plano tem um objeto preferencial de atuação. E aí, o 6º plano, que começa em 2011, ele é a expressão desses planos anteriores. Há um resgate, não se perde, e uma preocupação grande de trabalhar o plano de pós-graduação 2011-2020, recuperando todo o conhecimento que foi adquirido nos planos anteriores. E aí eu faço uma rápida visita, né, revisitando um pouco a legislação, porque o meu recorte do tema, que foi pedido pela BMS, é a importância do setor privado nesse contexto do Plano Nacional de Pós-Graduação. Nós temos a Constituição Federal e a LDB,
que deixa claramente explicitado a importância da iniciativa privada no contexto da educação superior. Né? Isso está claro no artigo 209 da Constituição Federal, na LDB, no artigo 3º, então não há dúvida, no artigo 16, no artigo 19, no artigo 20 e no artigo 45, mostrando claramente que as instituições privadas elas atuam junto com as instituições públicas e que o sistema ele é constituído de IES públicas e IES privadas. Dentro das privadas, nós temos as particulares, as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas. E uma coisa interessante também no artigo 45 da LDB é que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Em nenhum momento a legislação dedica às IES privadas exclusivamente o ensino de graduação. Eu reforço isso porque sinto que essa dificuldade desse entendimento não está na CAPES, mas, muitas vezes, nas próprias IES privadas, que ainda não observam no seu PDI, no seu plano de desenvolvimento institucional, a importância de pensar a educação superior do ingresso até o último nível de formação, que é a pós-graduação estrito sensu. Então, não é uma questão do governo, não é uma política pública deliberada, não é uma política da CAPES, mas é, muitas vezes, o próprio conjunto das IES, principalmente aquelas IES que não se caracterizam como universidades, ainda não observaram a importância de ingressar na pós-graduação estrito sensu. Bom, nós temos também, eu trouxe alguns atos que me parece que são importantes nesse recorte que a BMS me solicitou, que é a Portaria 36, que cria, institui a Comissão Nacional responsável pela elaboração do Plano Nacional 2011-2020, a Portaria 246, que é a comissão especial que vai acompanhar e monitorar a implantação do plano, a Portaria 103, que, inclusive, consta da ementa do nosso evento hoje, que vai recriar a Comissão Especial de Acompanhamento. Ela foi publicada em 14 de maio de 2019, já na atual gestão, e a Resolução 7 do Conselho Nacional de Educação, que é uma resolução muito mais preocupada, conforme a ementa descreve, com o funcionamento dos cursos de pós-graduação do que com a própria política. Não é? É uma resolução que define as bases do funcionamento, o que deve ser enviado ao Conselho para fins de reconhecimento, mas vale a pena a leitura, porque é um ato bem recente, de 2017, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Bom, o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 é um documento de referência, né? E ele define exatamente todo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Ele tem como objetivo lançar a política de pós-graduação para aquele período estabelecido no plano. E qual é a metodologia que o plano adota? O plano adota uma metodologia que é conduzida, que conduz à criação de 3 comissões. Nós temos uma comissão nacional, com funções deliberativas, uma comissão coordenadora e uma comissão técnica. No Plano Nacional, que também está disponibilizado no site da CAPES, o Plano Nacional, esse de 2011 a 2020, contou com a participação de mais de 30 especialistas, doutores, pessoas de alta relevância nacional e internacional, na constituição dessas 3 comissões. E aqui eu já queria fazer um destaque. Eu gostaria de aproveitar o momento da CAPES presente e destacar que, entre os 32 participantes, a comissão técnica ela é constituída exclusivamente pelos técnicos da CAPES, lógico, para ver toda a logística, todo o desenvolvimento desse trabalho, mas a Comissão Nacional e a Comissão Coordenadora têm uma composição muito direcionada para o setor público, seja institutos, fundações, entidades e as próprias universidades públicas. Então, ela é hegemonicamente
são comissões hegemonicamente constituídas pelo setor público. Isso em 2010, 2011, quando esse plano foi elaborado. Bom, esse plano, né, vou passar rapidamente, esse plano de 2011 a 2020, ele tem 5 eixos. Ele trabalha 5 eixos da política de pós-graduação no Brasil. A expansão do sistema, né, claro, pautado na qualidade, na pesquisa, mas ele já, no primeiro eixo, fala da necessidade da quebra da endogenia. Ele cita uma palavra que é muito expressiva, né? Ele aponta que há no sistema, com toda a qualidade, toda a referência internacional, mas o sistema pode levar e induzir para uma endogenia. Então, isso aparece no primeiro eixo, e não é por acaso, né, que essa necessidade da quebra da endogenia e atenção à redução das assimetrias. Uma das assimetrias apontadas no plano é exatamente a assimetria regional, que a professora Sônia destacou muito bem aqui na sua exposição. Fala da criação de uma nova agenda nacional de pesquisa, né? Há, claro, uma vinculação imensa entre pós-graduação, pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, o aperfeiçoamento da avaliação. Já em 2011, o plano traz esse tema como um eixo importantíssimo, eu diria até como um dos eixos estruturais do plano, né, a necessidade de aperfeiçoar a avaliação e olhando a expansão para outros segmentos do sistema de ciência e tecnologia. E é muito interessante ouvir a professora Sônia, quando ela já mostra que esse aperfeiçoamento está em curso, né? Ele é sistêmico, ele é dialético e ele está em curso. Ele é, o tempo todo, trazido para a lógica da implantação e implementação da política. A questão da multi e da interdisciplinaridade, como características importantes da pós-graduação, nesse decênio, né, que se tem agora comitês, inclusive multiprofissionais, e o apoio à educação básica. Eu acho que essa é um eixo muito importante, muito relevante no contexto atual que a educação brasileira passa. Né? Não dá para pensar na pós-graduação sem olhar a educação básica e sem olhar a graduação. Nós temos uma educação constituída de vários níveis, de várias etapas, e esse 5º eixo da política me parece um eixo extremamente interessante, que foi dedicado à CAPES, o apoio à educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino. Já em 2011, o plano aponta a importância de outras modalidades de ensino, não só a presencial, mas abrir um debate da necessidade da incorporação da educação à distância também no estrito sensu. Bom, esse plano 2011-2020, né, que eu já venho analisando, estudando há algum tempo, ele é muito interessante, porque ele traz alguns princípios que não estão presentes nos planos anteriores. Por isso que ele agrega valor à pós-graduação. Ele fala do princípio da flexibilização, então, a necessidade de olhares diferentes para realidades diferentes. Ele fala da necessidade de uma desregulamentação parcial, né, de você dar mais autonomia aos regulados. Isso é fundamental. O Conselho Nacional de Educação aprovou, na reunião de maio, um parecer que foi relatado, ainda não homologado pelo ministro, que fala da desregulamentação, dando mais autonomia para as IES, não só para as universidades. Foi aprovado na reunião de maio pela Câmara e está no gabinete, na Conjur, possivelmente, no gabinete do ministro, para fins de homologação, que é possibilitar, pela qualidade, pelo mérito acadêmico, pelo CI institucional, que as faculdades e os centros universitários ampliem o seu escopo da autonomia, inclusive registrando diplomas, enfim, e outros aspectos que, até a presente data, estão exclusivamente no âmbito das universidades. E esse plano ele tem 2 direções fortíssimas, que sintetizam todo o plano, que é a maior flexibilização
e simplificação dos procedimentos, para permitir uma participação mais intensa, né, nos projetos e nas APCNs, no sistema de avaliação da CAPES, e um equacionamento e regulamentação da relação entre o público e o privado. Então, esse plano tem essas duas direções. Melhorar a regulamentação entre a relação público e privado. Bom, o plano também apresenta uma posição bem interessante, faz uma declaração que a pós-graduação é a última etapa da educação formal e está diretamente ligada aos demais níveis de ensino, uma vez que os alunos são oriundos das etapas de ensinos anteriores. Então, a pós-graduação, eu sei que ela não é pensada assim, mas nessa evolução que a própria professora Sônia traz desde 2018, com o ingresso dessa nova equipe, né, que chega à CAPES, com a atual presidência da CAPES, é importante, cada vez mais, pensar a pós-graduação sem perder a perspectiva da graduação e da educação básica. Não é? E aí, nesse contexto, eu trago ali alguns números, um pouquinho de foco, por favor, que é um estudo feito pela BMS, números do ensino superior privado, que eu passo à professora Sônia, todos os números, que foram extraídos do Censo da Educação Superior do INEP de 2017. Agora, em 2019, nós teremos o censo de 2018, mas o que temos ainda como dados oficiais são os dados de 2017, que o INEP divulgou em 2018. Então, nós vamos observar que as instituições privadas, né, elas correspondem hoje, no sistema de educação superior, 87,91%. Então, nós temos hoje no Brasil uma capacidade física instalada de quase 88% das instituições privadas no contexto nacional. E ali, na tabela seguinte, nós temos a distribuição pelas regiões. Vamos observar aquela mesma situação que foi apontada pela pós-graduação, uma concentração na região sudeste e na região sul. Aqui nós estamos falando também da organização acadêmica. Toda essa presença do setor privado na educação superior, toda essa presença, ela se mantém independentemente da organização administrativa. Nós temos hoje 45,78% das universidades localizadas no setor privado. Nós temos 97,48 centros universitários, totalizando 70% dos cursos de graduação nas instituições privadas. E aí nós vamos apresentar também, na educação à distância, esta realidade se confirma. Né? Na educação à distância, a instituição privada é majoritária nesse contexto, muito mais destacado do que na educação presencial. Então, aqui a gente traz matrículas e cursos de graduação à distância na instituição privada, tendo ali mais de 70% dessas matrículas e desses cursos localizados na instituição privada. Isso é interessante observar. Por quê? Porque, se nós temos essa realidade, nós temos um número bem intenso de instituições credenciadas para atuar em educação à distância. E é um dos critérios que a CAPES define na sua portaria 90, ter o credenciamento em EAD para submeter propostas de mestrados na lógica da educação à distância. Bom, aqui foi trazido já pela professora Sônia, mas eu trago os dados de 2017, que nós temos ali 2011, quando começa o Plano Nacional de Pós-Graduação, e 2017, para fazer uma analogia com o censo do INEP. Então, nós vamos observar
que, na verdade, de 2011 a 2017, houve uma estabilidade no percentual de programas localizados nas instituições privadas, não é? Públicas, nós temos, em 2017, 81,6%, e nas privadas, 18,4%, já em 2017, já com o Plano Nacional de Pós-Graduação bem avançado e já quase no final da sua operacionalização. Vamos observar também o número de cursos e programas de pós-graduação, né, que nós temos hoje, o número de cursos. Também o número de cursos localizados em 18,4 em 2017. Bom, como a professora Sônia mencionou, todo esse plano ele vem acompanhado por uma comissão que emite relatórios, e o último relatório foi de 2018, e esse relatório desta comissão, ele destaca e reconhece que o Sistema Nacional de Avaliação de Pós-Graduação é um sistema robusto e eficiente, resultado de esforços conjugados de organizações diversas. E aí nós temos que destacar, evidentemente, o papel estratégico da CAPES durante toda a sua existência nesse reconhecimento e dessa valorização da pós-graduação. Reconhece especial importância ao processo de avaliação para a qualidade e o sucesso alcançado pela pós-graduação brasileira. Fala também da comunidade científica que valoriza o processo avaliativo da CAPES e reconhece todos os seus méritos. A comunidade científica reconhece todo esse trabalho. E apresenta, esse relatório, proposta de aprimoramento do modelo de avaliação da pós-graduação. Também, esse relatório traz algumas conclusões que são muito interessantes, e eu destaquei algumas. Ele fala claramente que o sistema brasileiro de pós-graduação é ainda incapaz de lidar adequadamente com as assimetrias regionais, né? A gente viu a questão da região norte, do próprio Nordeste, do Centro-Oeste. A professora chegou a destacar, se não fosse a presença da UNB, o Centro-Oeste estaria numa situação muito desfavorável. Então, há uma necessidade de uma política para o próximo plano, expressar uma política que ataque essa questão da assimetria regional. Há uma forte concentração nas universidades públicas, relatório feito pela comissão que acompanhou e acompanha a operacionalização do plano. Uma concentração nas universidades públicas, em especial nas federais, com forte e qualificada expansão nos últimos anos, e nas estaduais, em especial nas paulistas, com alto padrão de qualidade. Então, há de se ter uma política no sentido de reverter essa realidade, né? De assumir como pressuposto que a educação superior ela é constituída pelo setor público e pelo setor privado, e criar mecanismos de incentivo, como este seminário, como a presença da professora Sônia, que tem participado de inúmeros eventos, não é? Desmistificando essa máxima que se criou, que, estrito sensu, é uma atividade exclusivamente do setor público. Apesar dos excelentes, as universidades comunitárias demonstraram ampliação e qualificação da oferta, isso é uma coisa que eu queria demonstrar. Naquele 18,4% tem uma presença muito forte das comunitárias, as PUCs jogam um papel estratégico, não é? Como nós vimos lá na LDB, nós temos as particulares, as comunitárias, as confessionais, e as PUCs, as comunitárias e as confessionais, jogam um papel importante na presença da pós-graduação estrito sensu no setor privado, o que não acontece com as particulares. As particulares, não é, precisam ainda desse incentivo, de um olhar mais sem, claro, não estamos aqui não defendendo a qualidade, dentro dos padrões de qualidade definidos pelas áreas, mas nós precisamos ter um olhar para esses dois pontos importantes no próximo plano, que é a questão da assimetria regional e de buscar um tratamento equânime e igualitário para o setor público e para o setor privado.
Existem novas demandas nas comunidades acadêmicas, científicas e tecnológicas de inovação. E outra coisa que eu acho interessante no próximo Plano Nacional de Pós-Graduação, que se pense a inovação além da ciência e da tecnologia, que se pense a inovação metodológica, que se pense a inovação social. Não é? É fundamental que se extrapole essa visão de inovação centrada na ciência e na tecnologia. Mas pensar a inovação, que é um debate muito atual, que está sendo levado mundialmente, se pensar a inovação para a questão do social. Como é que se inova socialmente? E a BMS tem um trabalho histórico, eu falo a BMS porque nós estamos aqui, mas a BMS tem um trabalho histórico que é centralizar todo o trabalho de responsabilidade social, que é devidamente, com muita propriedade, com muita qualidade, desenvolvido pelas instituições privadas. As instituições privadas têm um trabalho belíssimo, não é? Já uma série acumulada de responsabilidade social em todas as instituições, nas universidades, nos centros universitários e nas faculdades, que é, inclusive, uma das marcas do setor privado, essa responsabilidade social. Então, trazer para o critério de avaliação, trazer para o Plano Nacional de Avaliação 2021-2030 a questão da inovação social. E, entre essas demandas, está a redução das assimetrias regionais e as áreas de conhecimento. Bom, outra coisa que eu acho interessante trazer para o debate, quando se fala em política, é pensar o Plano Nacional de Educação. Não é? Esse Plano Nacional de Educação está completando 5 anos. No dia 25 de junho de 2019, o PNE completou 5 anos. E ele vai até 2024. Eu destaco ali 3 metas importantes, a 12, a 13 e a 14. Esse plano ele fala da educação básica e da educação superior. E nós temos que calibrar todas as políticas de educação à luz de um Plano Nacional de Educação que foi aprovado no Congresso Nacional por meio da Lei 13.005 e que é um compromisso internacional, inclusive, né, do Brasil em relação à educação. Então, levar em consideração as metas, e é uma pena, porque não sou eu, mas o Conselho Nacional de Educação já realizou um seminário, né, esse ano e ano passado, que avalia o PNE, e as conclusões não são muito positivas, inclusive com grande tendência a não se alcançar nenhuma das metas estabelecidas no PNE. Isso é uma pena, porque, mais uma vez, nós teremos um Plano Nacional de Educação que está internacionalmente como um compromisso nacional e que nós não teremos nenhuma meta alcançada, e nós temos a meta 12, 13 e 14, que tem uma interface muito grande com a pós-graduação. Né? Inclusive, a meta 14 fala, nas suas estratégias, sobre o quantitativo de doutores para o Brasil em 2020. Né? Sim, para 2024. Para 2024. E nós temos um Plano Nacional de Pós-Graduação que se encerra em 2020. Então, há de se ter uma relação dialógica entre esses 2 planos, o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Pós-Graduação. Bom, e aí nós chegamos na portaria 20, na portaria 90, que eu acho que é uma portaria também muito interessante, que vai possibilitar, inclusive, alcance dessas metas, sempre com qualidade, e que eu quero aqui dar um testemunho que eu e o professor Rui participamos de um grupo de trabalho que foi constituído na CAPES sobre esse debate, onde eu aprendi muito. Eu quero dizer que foi um aprendizado muito grande, foi a primeira vez que eu participei de um grupo de trabalho na CAPES, com a coordenação da professora Sônia e do professor Carlos, né? E nós tivemos um relacionamento fantástico, foram assim, meses de trabalho, que eu representei a BMS e o professor Rui representou o fórum, onde nós estivemos presentes, e que foi assim, um trabalho muito profícuo, muito interessante, e que foi, na minha opinião, uma experiência muito, muito oportuna para que a gente pudesse estar nesse grupo de trabalho. Desse grupo de trabalho resultou a portaria 90, que foi republicada, porque, na verdade, ela foi publicada em dezembro de 2018,
e republicada em 24 de abril de 2019. Não é? E esta portaria ela traz a possibilidade da implantação do mestrado com a modalidade à distância. E ali nós temos alguns pré-requisitos para que se possa submeter propostas à PCN na modelagem à distância. Primeiro, né, claro, é que tenha um índice geral de curso. Eu vou aqui ficar muito à vontade. Eu conversei com a professora Sônia, que, na nossa posição, né, nós gostaríamos que não fosse o IGC, mas que fosse o CI. Não é? Inclusive, por que lá no grupo de trabalho a BMS defendeu essa posição? Não se utilizar o IGC, e, na nossa visão, é uma evolução usar o CI. Porque o conceito institucional, a partir da aplicação dos sinais, né, em 2004, a grande modalidade avaliativa da educação superior é a avaliação institucional, seja para ingresso no sistema, pelo credenciamento, ou avaliação de permanência, que é o recredenciamento. Essa avaliação institucional ela contempla as 10 dimensões dos sinais, da lei dos sinais, aglutinadas em 5 eixos. Tem o planejamento institucional, o desenvolvimento institucional, a autoavaliação. Então, é um indicador de qualidade que expressa o conjunto da IES. E os cursos e os programas, eles ocorrem nas IES. Então, para nós, mais do que o IGC, é o CI, o indicador que revela, de fato, a qualidade de uma instituição de educação superior, seja ela pública ou privada. Não é? É o CI. E nós tivemos um debate muito interessante, quando eu digo nós, o Fórum, a BMS, as entidades, com as séries. Né? No ano de 2017, eu integrei o CCPARES, que é um conselho consultivo das séries, eu e o professor Rui, e lá nesse CCPARES, nós fizemos esse debate com o ministro, na ocasião, o ministro Mendonça, e com o secretário, o Henrique Sartori, e toda a equipe das séries, e no CCPARES não participa só as séries, participa o INEP, participa a CESU, participa as séries, inclusive a própria CAPES. Nós fizemos um debate muito interessante e conseguimos chegar a um consenso de que nós iríamos extrair dos atos legais e normativos a figura do IGC. Tanto que, não que ele seja desprezado, mas o indicador que aparece como que decide o bônus regulatório e tudo mais é o CI. Isso está expresso nos 2 decretos de 2017 e no conjunto de portarias que saíram pós os decretos em 2017 e 2018. Mas entendemos que, ali no debate, né, democraticamente conduzido pela CAPES, ficou o IGC, mas temos toda uma defesa em relação a... Pode ser até a permanência do IGC, mas que se inclua o CI como o conceito, o indicador que expressa a qualidade, mais do que o IGC. Porque o IGC, 55% do IGC é a expressão do resultado de uma prova do ENAD, que é elaborada pelo INEP e feita pelos alunos concluintes dos seus cursos de graduação. Bom, sem compromisso. Muitas vezes os alunos ainda não têm devido entendimento. E aí o IGC acaba prejudicando as instituições em detrimento do CI. Até porque o CI contém o IGC. Contém o IGC. Né? É uma questão de conjunto. E o inverso não é o mesmo, quer dizer, o IGC não contém o CI. Então, como considerações finais, nós estamos fazendo uma apresentação que objetiva expor a importância da representação do setor de educação superior particular na formulação, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Educação. Essa reflexão proposta dá-se num momento muito oportuno, e eu quero, mais uma vez, parabenizar a BMS por pautar esse tema, né, junto à CAPES. Por quê? Porque, em 2020, esse plano se encerra. E agora, em 2019 e 2020,
começam os movimentos de constituição de novas comissões, né, das novas comissões que vão se debruçar sobre a elaboração do novo plano de 2021 a 2030. E nós gostaríamos de ter o segmento setor privado expressamente representado, com doutores, com professores, nas comissões, tanto na nacional quanto nas duas comissões que são próprias para esses encaminhamentos, naquela metodologia definida pela CAPES. Então, é um momento muito oportuno que nós gostaríamos de colaborar, não poderíamos ficar fora desse debate. Deve-se considerar ainda que as instituições privadas são submetidas a rigorosos processos de avaliação. Quando eu coloquei esse ponto, é porque nós tivemos a oportunidade de conversar isso lá, até com a presença do ministro, lá em Belo Horizonte, no nosso congresso, no 12º Congresso do Fórum das Entidades, que aconteceu no início de junho de 2019, com a presença da SERES, do INEP, do Conselho e do próprio ministro, onde nós colocamos claramente que não tem, no mundo, setor mais avaliado do que o setor privado. Isso foi comprovado, o próprio INEP admitiu isso. Depois da Lei dos Sinais, de 2004, nesses 15 anos, o setor privado, principalmente o setor privado de educação superior, é sistematicamente avaliado. Uma instituição de médio porte recebe, no mínimo, 20 a 30 avaliadores por ano na instituição, seja para fins de recredenciamento, de reconhecimento, de renovação de reconhecimento, de autorização. Então, nós temos um sistema de avaliação pautado na Lei dos Sinais, muito robusto, muito consistente, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, porque tem a Lei 10.861, que estabelece uma política de Estado de avaliação da graduação. Nós temos a CAPES presente, com assento na CONAS, é membro nato da CONAS, que é a comissão responsável por todos os encaminhamentos que está reunida hoje, que a CONAS é a comissão responsável, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, ela é responsável pelas diretrizes, pelos princípios, pela implementação da política de avaliação na educação superior, e o setor privado ele é muito avaliado. Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos observar, somente aqui nessa sala, um recorte, o quanto o setor privado recebe mensalmente comissões com vários avaliadores, inclusive avaliadores que também são avaliadores da CAPES. Muitos avaliadores também integram o banco da CAPES, também participam da política de pós-graduação estrito sensu. E hoje o banco de avaliadores do INEP, majoritariamente, é constituído por doutores e mestres. E com uma expressão grande do setor público, que também faz toda essa avaliação, inclusive as estaduais. Então, é um setor muito avaliado, e os indicadores de qualidade são indicadores relevantes, robustos e que expressam, de fato, a qualidade das instituições naquela escala de 1 a 5. 1 e 2 são conceitos insatisfatórios, 3, 4 e 5 são conceitos satisfatórios, segundo a Lei dos Sinais. Então, nós gostaríamos aqui de reafirmar, junto à CAPES e a todos, que o setor privado tem total condição de participar e gostaria e quer colaborar com a elaboração do próximo Plano Nacional de Pós-Graduação. Bom, considerações apresentadas pela Comissão Especial de Acompanhamento, né, no seu relatório de 2018, diz que o sistema brasileiro de pós-graduação é ainda incapaz de lidar com as assimetrias e a concentração nas universidades públicas. Eu já estou encerrando. Competência do poder público, por meio da União, a regulamentação do ensino superior no Brasil. É competência do poder público. O processo de formulação, monitoramento e avaliação do plano não pode prescindir da participação do setor de educação superior particular. Bom, as questões aqui expostas levam no sentido de nós aproveitarmos esse momento e falarmos rapidamente da portaria 103, que foi publicada no dia 14 de maio de 2019.
Essa portaria, ela reedita a comissão de acompanhamento, traz novos membros. Nós temos uma pessoa da PUC que participa dessa comissão, como eu disse, né, representando lá, nós temos um professor da PUC, mas a 103 ela já está pautada no novo decreto do governo federal e ela detalha uma série de aspectos que, ao se criar uma comissão nova, grupos de trabalho, agora tem um decreto que normatiza a criação de comissões, de grupos de trabalho. E ela traz, no artigo 14, uma possibilidade muito grande que, em nome das entidades privadas, eu queria encaminhar a professora Sônia para uma reflexão lá junto à CAPES, que, no artigo 14 da Portaria 103, é admitido a possibilidade da criação de subgrupos. Né? Subgrupos naquelas condições que eu coloco ali na apresentação. O número de membros do subgrupo não pode ser superior a 3, o subgrupo deve ter caráter obrigatoriamente temporário e duração não superior a 6 meses, e o número máximo de subgrupos em funcionamento, simultaneamente, não pode ultrapassar a 3. Então, eu acho que, nesse momento, né, dessa parceria mais estreita, que nós estamos nesse diálogo muito próximo com a presidência da CAPES, com a diretoria de avaliação, participamos do grupo de trabalho que resultou na Portaria 90, enfim, nós gostaríamos de pleitear, se eu posso assim falar, presidente, a participação do setor privado na possibilidade da criação de um subgrupo, onde nós poderíamos aprender, contribuir, participar da avaliação até 2020 do Plano Nacional de Pós-Graduação. Não estamos na comissão, porque ela já foi publicada em maio de 2019, mas, se a comissão achar interessante, que se crie um subgrupo que traga para esse subgrupo a presença do setor privado na avaliação do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 e com grandes possibilidades da presença do setor privado na próxima comissão, nas próximas comissões de elaboração do plano de 2021 a 2030. Bom, esse é o nosso... Claro, né, não íamos perder essa oportunidade de ter a professora Sônia aqui conosco, né, representando a presidência da CAPES. O presidente é uma pessoa que nós já tivemos várias audiências com ele, uma pessoa muito receptiva, professor Anderson, professora Sônia também, desde 2018, que está lá na CAPES, e toda a diretoria. Então, nós não queríamos perder essa oportunidade e pleitear a possibilidade da criação de subgrupos vinculados ao grupo da 103, com a presença do setor privado, para que a gente possa contribuir, aprender, trocar, nos relacionarmos e, possivelmente, participarmos da comissão que vai se dedicar à elaboração do plano de 2021 a 2030. Porque tudo isso é importante, mas o plano traz a política de pós-graduação estrito sensu para o Brasil. E nós temos total condição de participar desse processo. Muito obrigada.